Vamos para mais uma apresentação de empresa e hoje iremos abordar a empresa Sanepar. Para quem não sabe, a Sanepar é uma empresa de saneamento do Paraná, onde ela leva água encanada para as casas e faz o recolhimento do esgoto, ou seja, ela leva a água e traz a água, se é que você me entende. Sim, ela é uma empresa estatal, controlada pelo Estado. Mas o lado bom é que essa empresa, apesar de ser estatal, ela não sofre tanto com as canetadas do governo, tendo em vista que os políticos desse Estado são mais pró-capitalismo. Agora vamos entrar na apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2023 da empresa Sanepar, empresa de saneamento. Bom, de cara já temos os destaques que a receita líquida teve um aumento no primeiro trimestre de 3,4%, onde representado pelo lucro líquido, isso é um aumento de 9,5%. Isso é decorrência do crescimento das ligações de água no estado do Paraná. Além do crescimento das ligações de água, também houve um crescimento das ligações de esgoto, onde o índice de atendimento da Sanepar aumentou 100%. No caso, 100% do Paraná é suprida pela Sanepar. Esse número só é menor quando nos referimos à extração do esgoto, onde a representatividade da Sanepar é de apenas 79%. Para que a receita da Sanepar aumente com sua distribuição de água, ela vai precisar, é claro, de água. Só que da onde vêm essas águas? Vem dos volumes das barragens, de onde elas extraem essa água. Se você ver no gráfico, desde março de 2022 a setembro de 2022, houve um crescimento do volume de água. E isso por conta que nos anos anteriores, o estado do Paraná estava passando por uma seca severa. E isso refletiu tanto na lucratividade quanto no preço de suas ações. Agora, depois de novembro de 2022 a março de 2023, você pode ver que as barragens atingiram seu nível máximo de água, onde a Sanepar pôde fazer uma distribuição, podemos dizer assim, que livre para consumo de seus clientes no estado do Paraná. Por esse motivo, com certeza ela deve ter lucrado mais com as taxas de água distribuídas. Mas vamos acompanhar esse relatório para saber se ela teve lucratividade ou não no primeiro trimestre de 2023. Podemos ver que o desempenho financeiro da Sanepar com certeza foi positivo, onde sua receita líquida no primeiro trimestre de 2023 teve um aumento de 3,4% referente ao primeiro trimestre de 2022, onde representado pelo lucro líquido e margem líquida da empresa, houve um aumento de 9,5%. E para você ver que essa empresa está focada em resultado, ela aumentou sua receita e diminuiu seus custos e despesas operacionais, diminuindo seus gastos em 2,6%. Quando você se ganha mais e se gasta menos, a receita líquida aumenta. Quanto mais a empresa lucra, mais há a possibilidade de ela remunerar um volume maior o seu acionista. Nesse demonstrativo de investimentos, podemos ver que, sim, a empresa, por mais de deter 100% da distribuição de água dentro do estado do Paraná, ela continua investindo em qualidade, onde ela investe tanto na sua distribuição de água, quanto na sua retirada de esgoto. E apesar de seus investimentos serem altos, ainda assim, a dívida se mantém controlada desde o primeiro trimestre de 2022, obtendo um aumento apenas em torno de 10% da dívida. Uma pequena amostra da participação de capital da Sanepar. Hoje podemos ver 60% do valor da empresa está no estado do Paraná. Quase 30% está na mão dos acionistas brasileiros e 10% está na mão dos acionistas estrangeiros. Nesse demonstrativo de resultado, eles tocam no ponto da remuneração dos seus acionistas, para você ver que, mesmo por ser uma estatal, ela se preocupa com seus acionistas, onde mostra que, nos últimos anos, ela vem distribuindo um volume recorrente de parte de seu lucro, onde, desde 2020 até 2022, foi uma escada crescente, apesar dos 8 anos serem um pouco volátil. Isso é decorrência também das secas que as barragens sofrem, diminuindo sua distribuição de água, consequentemente distribuindo sua receita. Porém, desde meados de 2022, as barragens estão enchendo e em 2023 elas estão no nível adequado para obter um bom lucro, onde podemos ter em 2023 dividendos históricos. Eu, como acionista, espero isso. Bom, e como o gráfico se comportou depois da divulgação do resultado do primeiro trimestre de 2023? É o que veremos agora. O gráfico de Sanepar, no intervalo de um ano, teve uma pequena valorização de 5%. Saiu de 3,95 e hoje está em 4,18. Porém, se você vê ao longo desse ano, ela já atingiu 3,60, 3,55, 3,40,
e se manteve assim por alguns meses, dando boa oportunidade para acionistas fazerem compras de seus papéis cada vez mais baratos. Mas não é todo investidor de longo prazo que foca em renda que compra a Sanepar, por ela ser estatal. Vamos ver se ela se valorizou depois do demonstrativo de resultado do primeiro trimestre. Vamos ver numa janela de 3 meses como o gráfico se comporta. Aqui no final de abril até a data de hoje, podemos ver que o papel teve um aumento de 10%. Com certeza, esse demonstrativo de resultado do primeiro trimestre teve um impacto positivo no gráfico e na cotação das empresas da Sanepar, saindo de R$ 3,70 para R$ 4,18. Mas como nós, investidores que focamos em renda, não vivemos de gráfico nem de valorização, e sim de renda, vamos ver os indicadores fundamentalistas de Sanepar para saber se realmente é uma boa empresa ou se foi apenas um resultado isolado. Com os indicadores fundamentalistas de Sanepar, lembrando e ressaltando que estamos falando do código SAPR4, ações preferenciais da Sanepar. O resultado do último ano, com distribuição de lucro, o dividend yield hoje está em 7%. Preço sobre lucro muito baixo, 5,3%. Preço sobre valor patrimonial está baixo, porém, como ela é uma empresa estatal, o preço sobre valor patrimonial, com certeza, não deve ter, nos anos anteriores, subido muito mais que 1%. Aqui nos indicadores de rentabilidade, como o ROI, retorno sobre investimento, está com uma boa rentabilidade, igual ou acima de 10%, já é uma boa rentabilidade. Agora, abrindo o histórico da Sanepar, o que podemos ver? Podemos ver que o dividend yield médio dos últimos anos de Sanepar foi de 6,7%. É um bom dividend yield anual. Só que lembrando, o retorno mínimo que eu busco, e acredito que a maioria dos investidores busca, é de no mínimo 6% anual. Essa empresa já chegou a pagar 15% de dividend yield. Como está o preço sobre lucro? A média do preço sobre lucro dessa empresa está em 6,9%. Também é uma boa média, abaixo de 10%. Acredito que seja uma boa métrica para o retorno do dinheiro investido. Preço sobre valor patrimonial. Olha, por incrível que pareça, está na média. Eu achei que não passaria muito de 1% o preço sobre o valor patrimonial, quanto vale a empresa. Então, o preço sobre o valor patrimonial aqui está numa média de 0,95%, mas obteve 1, 2, 3, 4, 5 anos que esteve acima de 1%. E onde ela valeu menos foi em 2015. Quem comprou essa empresa em 2015, hoje com certeza deve estar colhendo bons frutos, tendo em vista que quanto menor o preço do valor patrimonial, mais barata é a ação. E posteriormente, com certeza, deve ter feito um excelente preço médio e deve estar ganhando um dividend yield, um corte acima de 10%. Falando em dividend yield e quanto o acionista ganha, vamos ver o payout, quantos por cento a empresa tem pagado para os seus acionistas. Podemos ver que aqui o payout da Sanepar, apesar de ter um bom dividend yield, o payout é baixo, apesar de ser o lucro alto. Payout aí 37% que foi distribuído do seu lucro líquido para os acionistas. Lembrando que dentro do regulamento da Sanepar, ela por obrigatoriedade tem que distribuir no mínimo 25% do lucro líquido da empresa. Ou seja, aqui ela está distribuindo um pouco mais de 10% do limite mínimo. No caso, em 2022 ela lucrou 1,151 bilhão de reais e distribuiu 432 milhões de reais para os seus acionistas. E dentro de 5 anos, o payout médio foi de 31% de distribuição de lucro para os acionistas. Abrindo essa janela para 10 anos, por incrível que pareça, a média aumentou para 40%. E se você ver aqui no gráfico, preste atenção aqui no gráfico, o lucro líquido da empresa vem crescendo continuamente. Só em 2020 teve um pequeno deslize, mas é um lucro crescente e os proventos se mantêm quase que estáveis, que é a distribuição dos lucros. Se indica que a empresa está crescendo. A empresa está aumentando seu lucro líquido quase todos os anos. Se ela quiser, ela pode distribuir um dividend yield histórico no ano de 2023. Passando, sem dúvida, dos 10, 15% de dividend yield anual. E isso é tudo que o acionista gostaria que a Sanepar fizesse. Mas como ela é uma empresa muito controlada e bem tocada, talvez ela mantenha essa média de dividend yield. E por mim, não está ruim, desde que ela continue crescendo e distribuindo parte dos lucros com seus acionistas. Aqui na distribuição dos dividendos, podemos ver que ela tem distribuído todos os anos pagamentos recorrentes. E a frequência de pagamentos da Sanepar é, em média, uma vez ao ano. Infelizmente, ela anuncia pagamentos, em média, 3 a 4 vezes ao ano. Porém, ela estipula uma única data de pagamento.
Por isso, muitos investidores não gostam da Sanepar, pois ela faz a distribuição de dividendos apenas uma vez ao ano, apesar de anunciar 4 vezes. Eu, por outro lado, apesar de ela pagar apenas uma vez ao ano, quando vem esse dividendo, quando cai na minha carteira, é quase um susto, tendo em vista que ela acumula durante o ano inteiro e distribui só numa porrada no final do ano. Então, no final do ano tem um gás grande aí para você fazer novos aportes, tanto na Sanepar como outras empresas. É por isso que eu tenho ela na minha carteira. Já que eu tenho ela na minha carteira, eu tive que desenvolver um cálculo para o meu preço teto para fazer compras de uma boa empresa em um bom preço. Porque não adianta nada comprar uma empresa que é boa, distribui dividendos, mas com preço caro, que vai me pagar um dividend yield inferior ao que eu busco anualmente. Então, como eu fiz isso? Uma simples tabela. Com essa tabela no Excel, eu peguei o pagamento dos últimos anos e tracei uma média. O rendimento médio dos últimos 8 anos de Sanepar foi de 21 centavos por ação. Com o preço médio, eu consigo encontrar meu preço teto. E o preço teto de Sanepar, nas minhas métricas, são R$ 3,50. E como eu encontrei esse preço teto? Na calculadora, eu vou multiplicar 100, que é o fator porcentagem, pelo valor médio de pagamento de Sanepar nos últimos anos, que no caso foi de 21 centavos. O resultado eu vou dividir pelo percentual que busco de dividend yield anual. No caso, é 6%. Essa divisão me dá o meu preço teto de R$ 3,50. Hoje o preço atual de Sanepar está em R$ 4,18. Infelizmente, para quem queria comprar Sanepar a um bom preço, hoje não vai poder. Dentro das métricas de recebimento de 6%, ela já extrapolou o preço teto em mais de 50 centavos. Bom, como hoje em dia o meu preço teto já foi atingido, eu sanei as compras de Sanepar. Por mais que eu tenha um preço médio em cima do meu preço teto, eu espero que essa empresa caia um pouquinho mais de preço para que eu possa comprar mais. Porém, há muitas outras oportunidades em outras empresas. Então, o que eu faço? Eu vendo? Não vou vender. Continuarei com o Sanepar na carteira, mesmo sem comprar, porque a quantidade de ações que eu tenho já me paga um bom dividend yield anual. Lembrando que meu preço médio está abaixo do meu preço teto. Então, eu continuo recebendo meus 6% anual. Sim, Sanepar é uma boa empresa. Apesar de ser estatal, é uma boa empresa. Ela teve um resultado positivo nesse trimestre e isso se refletiu na cotação e no gráfico da Sanepar, onde ela saiu da casa de R$ 3 e foi para a casa de R$ 4. Como vocês viram na planilha, extrapolou o meu preço teto. Assim, eu parei de comprar, mas ela continuará na minha carteira de investimento. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, isso é o que eu faço com o meu dinheiro. E como eu busco boas empresas pagadoras de dividendos, eu adicionei Sanepar na minha carteira em meados do ano de 2019. Porém, pelos fatos ocorridos posteriormente na empresa, com as secas que vieram consecutivamente, eu acabei vendendo elas. Porém, no final de 2022 e início de 2023, por conta dos resultados negativos anteriores, o preço baixou de R$ 4, atingindo aí sua mínima de R$ 3,40, onde eu fiz um grande aporte e obtendo um excelente preço médio abaixo do meu preço teto, que é de R$ 3,50, onde eu permaneço comprado e não pretendo vender, por mais que elas se valorizem ainda mais. Hoje eu estou com ganho de capital de 14% nessa empresa, mas não venderei, porque eu estou dentro do meu preço teto e ganharei os meus 6% de dividend yield anual. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e o meu objetivo é levar conhecimento financeiro e de investimentos até você.